Aqui no painel regional, os assuntos importantes, né, os temas que formam a pauta aqui da nossa região metropolitana e os temas e os assuntos importantes, temas interessantes de nível nacional também. Telefone aberto, 3014-5281, entre em contato com a nossa produção, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito do que a gente discute aqui. E claro, pelas redes sociais, o nosso facebook.com/painel regional TV para a sua mensagem. Participam aqui com a gente nesta edição do Painel Regional, aqui começando sempre pela minha esquerda, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, Banha que é do PMDB de Santos, ao lado dele o nosso Heraldo José, e aqui Vicente Cassione, advogado e articulista, mais uma vez com a gente. Na abertura você está acostumado, não é? Manchetes dos jornais que são parceiros aqui do Painel Regional, como é o caso do DL, que circula aqui pela cidade, Diário do Litoral, e pela região. Está aí a manchete: Alckmin impõe sigilo às questões da Polícia Militar. A restrição imposta por decreto vale para a distribuição de policiais de informações administrativas e financeiras. Está aqui o Diário do Litoral ao vereador Banha, não é? Ao Heraldo e ao Vicente Cassione também. E do mesmo grupo de comunicação, está aqui também para a manchete do Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo, você sabe, do DL. Deixa eu centralizar mais aqui um pouquinho, né? Aí a manchete: Lula depõe ao Ministério Público Federal de forma voluntária. Depoimento do ex-presidente Lula aconteceu ontem, quinta-feira, à Procuradoria da República em Brasília. De acordo com o Instituto Lula, o ex-presidente prestou voluntariamente esse depoimento e foi ouvido no inquérito que apura suposto tráfico de influências em favor da Odebrecht, empreiteira construtora cujo presidente está preso lá, não sei quanto, 3, 4, 5 meses, né? Ganha o banho aqui, por favor, o Gazeta, o Heraldo também, e o Gazeta de São Paulo também, o nosso Vicente Cassione. E a gente já emenda, claro, agradecendo, cumprimentando aqui os nossos companheiros de bancada, mais uma vez conosco o vereador Banha, aqui do PMDB. Prazer revê-lo, tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do Painel Regional, boa tarde, doutor Heraldo, professor Vicente Cassione e a nossa querida Daniela Fiscarelli. Heraldo José, mais uma vez conosco, tudo bem, né, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Sempre uma honra participar aqui do Painel Regional, cumprimentar o vereador Banha, o professor Cassione, Daniela, e sugiro a você que seja uma pauta leve, porque hoje tem desde suborno na CBF, sigilo em documentos da administração penitenciária, propina para a nora do ex-presidente Lula. Então não vamos deixar o professor Cassione muito acelerado hoje. De jeito nenhum. Sexta-feira tranquila, né? Dia de Santa Edviges. Amém. Não é? Protetora dos pobres e dos endividados. Tá aí as missas acontecendo desde a manhã até a noite, quando vai ter a procissão, né? Eu já estive lá de manhã para me proteger antes de vir para cá, tá certo, de manhã cedo. Vicente Cassione, prazer recebê-lo também. Tudo bem, né, Cassione? Prazer é meu, mas não está tudo bem. Não, né? Não. Boa tarde aos caríssimos telespectadores, aos queridos amigos da mesa, Heraldo, Banha, Daniela. Quando você pergunta no começo tudo bem, é só da Bem, boca de saúde, está tudo certo. da boca para fora, porque a gente diz assim, tudo bem. E depois a gente só fala, não é, mostrando que está tudo mal. Então, quando você me perguntar daqui para frente, tudo bem, não me pergunte, porque eu vou responder, não, tudo mais ou menos ou tudo mal. Desculpe começar já assim, mas é melhor já mostrar a cara no começo do que ir aos poucos durante o programa, azedando cada vez mais um caríssimo telespectador. Painel Regional está sempre online pelo site da TV Santa Cílio, Santa Portal. Clique no ícone do painel e confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você revê pelo YouTube, como preferir, o programa por inteiro, ou os trechos que você julgar mais interessantes, né? Mais uma vez com a gente, a Daniela Fiscarelli, atenta aí à sua participação, a nossa produção aqui da equipe do Painel Regional. Tudo bem, Dani? Tudo, sim. Tudo bem com você, né? Tudo. Comigo Tá tudo certo. bem. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a vocês de casa. Da idade dela, Tá tudo bem. a idade dela também. Tava tudo bem. Tava tudo bem, professor? Tudo bem. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aqui aberto esperando por você, com dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Vou reforçar, hoje é o dia de Santa Edviges, padroeira dos pobres e dos endividados. A capela fica lá na Avenida Washington Luiz, número 361, tem missa o dia inteiro. E às 8 da noite, depois da última missa, tem a procissão da Santa Edviges.
pobres e endividados, especialmente endividados, não é? O que tem de endividado por esse Brasil afora é uma coisa realmente espantosa neste ano de 2000 e crise. Mas são todas as dívidas. Crise, viu? Mas eu Isso vou aqui falar, a Cobra. imagina pedir pelo país. A Santa Edvige vai ter muito trabalho em Vicente Cassione. Você sabe por que ela é considerada a padroeira dos pobres e dos endividados? Eu sou devoto dela e de outros santos, porque ela tem uma história de vida bonita, muito, eu diria, uma história linda, mas ao mesmo tempo triste. Ela era uma mulher normal, rica, de família rica, pois perdeu os 2 filhos que tinha, ainda pequenos, entrou para um convento na Polônia e depois, com o dinheiro que ela tinha de família, custeava as pessoas pobres que não tinham recursos e eram miseráveis e ainda libertava presos. Exato. E assim foi a vida dela. Isso no século XII. Santa Edviges. Quem tem fé vai firme nela porque tem resposta. Pois é, e precisa muito de fé mesmo. Só dando um gancho maior aqui para essa manchete do DL, a questão da Polícia Militar e o sigilo que envolve a Polícia Militar, a explicação aqui do governador, nós já debatemos isso ontem, anteontem, enfim, mas é um detalhe que está deixando muita gente surpresa com essa situação, né? E no Comando Geral da PM há uma nota alegando que isso realmente é importante, que é necessário, o Comando da PM defendendo esse sigilo. E isso está proliferando, né? Porque o prefeito de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, também impôs ontem sigilo por 5 anos em relação às câmeras da Guarda Civil. Né? Qual foi o ato institucional que eles baixaram? Não sei. Não, porque eu quero saber o que o coronel Alckmin e o general Haddad estão fazendo isso com base em que ato institucional? É o AI-6? Não, é essa lei de acesso à informação. Não, é em homenagem ao falecimento do general Ustra. Então, acho que estão levantando esses esqueletos, ou tirando eles do armário, para voltar aquele tempo que não se via nada, não se via. Tem a lei da transparência. Se faz aquilo, diz que está no Estado Democrático de Direito, precisa de transparência, precisa para mostrar à população, à sociedade, o que gasta, o que consome, quanto custa. E a gente só vê todo dia aqui, ó, sigilo de 25 anos para a Savesp, 25 para a MTU, mais 25 para a MTU caiu, não tem mais. E a tendência é cair tudo, porque isso aqui é uma verdadeira disfarçatez, está na contramão da democracia. Só fazer aqui o relato. Contramão. Você vai fazer o relato o tempo todo do mundo. Que não dá para gente ficar engolindo sopa de letrinha aqui, é que todo dia é o jornal. Não sou eu que estou falando, não, é o jornal. Todos os jornais, todas as redes. Sigilo, essa palavra, ela deveria, quem trata da coisa pública, defenestrar demais. Não tem sigilo na coisa pública. Não tem sigilo no trato da coisa pública. O que está acontecendo, Cassione, é a falta de compromisso e a roubalheira, a corrupção instalada em todos os setores da sociedade. Essa é a grande realidade. Tem aqui os critérios para a classificação, segundo a cúpula da PM, levam em consideração diversos fatores como exemplo, ou por exemplo, a segurança de pessoas e as estratégias operacionais. Eu acho que isso é válido. Acho que ninguém tem que saber as estratégias operacionais da PM, ou não? Diante de toda a repercussão negativa, o governador baixou um decreto suspendendo, acabando com todos os sigilos. Quem, órgão, secretaria que quiser impor sigilo, vai ter que mandar para ele agora, para o gabinete do governador, e aí sim será analisado o que pode, o que deve, o que não pode ser considerado sigilo. Eu ontem, do alto da minha autoridade, decretei o sigilo das minhas atividades, incluindo de quanto eu ganho trabalhando. De tal maneira que não me peçam para declarar imposto de renda, porque a minha declaração está sob sigilo. Eu não declaro nada. Tenho o direito de ficar calado. Princípio da isonomia, igualdade. Se o Estado decreta sigilo nas coisas, claro que no caso da polícia,
Eu acho válido que ela não vá dizer que o policial João da Silva Rangel vai estar de plantão na viatura tal, na esquina da rua tal, às tantas horas. Isso, é claro, é logística. Agora, o sigilo administrativo... O Heraldo defendeu, ao contrário do que você está defendendo aqui. Eu defendi que você tenha acesso depois para a defesa de seus direitos, de saber se aquele policial estava realmente... Isso é depois. Depois, mas aí, antes não, porque antes assim, você abre a porta para um atentado facilmente. É assim também como o paiol não deve informar onde é que é o paiol, as instalações dos quartéis militares. Sim, realmente. Claro. Mas agora, todo mundo sabe, porque o que sai de dinamite desses paióis aí, todo mundo tem dinamite. Isso é das pedreiras, inclusive foi preso uma mulher aí. Sim, nas pedreiras, e quem fiscaliza as pedreiras? Era o Exército. É o Exército, né? Mas o Exército, coitado, também está tão sem recursos. É aquela velha... velha... vai para o quartel e vai embora, chega às 7, vai embora às 10, viu, vereador? Não tem... E tem o seguinte, dormia lá, inclusive. Agora só tem dois personagens. É o todo mundo para receber, mas ninguém é responsável. Quem é o responsável? Todo mundo. Mas quem controla? Ninguém. Então, essa história, ela já está sendo enfadonha, cansativa. Todos os dias, há cruzamento de informação, acabou de falar. É um item que tem massacrado constantemente. Olha, precisamos acertar as contas públicas. Aí vamos cruzar informação. Municipal com o Estado e a União. Será que o cidadão está pagando corretamente o imposto de renda? Será que ele está sonegando a receita? Será que esse cidadão é um cidadão na acepção da palavra, que ele arca com seus impostos, se ele paga, o que ele declara? Agora, o que a gente vê aqui é dinheiro público, coisa pública, res pública. Isso é dinheiro do povo. Quanto mais transparente for com relação... Quantas viaturas comprou com o dinheiro do povo? Aí eu não vou falar porque eu não posso dizer quanto que eu tenho de equipamento. O bandido vai saber. O bandido já sabe tudo. Bandido sabe tudo, a hora, como e quando, e às vezes o bandido está lá dentro. Não tem mais aquela polícia. Eu falo assim, você está ficando velho junto com o Cassione. Você está acompanhando o Cassione, está ficando antigo, melancólico. Você não é melancólico, Cassione. Eu vi polícia na minha vida, a primeira vez que eu entrei no batalhão da Polícia Militar, estava lá, Coronel Barreto. Primeira coisa que eu vi do Coronel Barreto, uma das maiores autoridades decentes. Gostava, fazia polícia, e para entrar na polícia tinha sindicância de 5 anos. E o senhor sabe bem disso. Procurava a família, procurava para o cidadão entrar na Polícia Militar. Era uma sindicância assustadora. Aí fala assim, olha, vereador, não era nem vereador, garoto, o portão da Polícia Militar, isso quando ele foi comandante do 6º, ele falou assim, o portão do comando da Polícia Militar tem que ser que nem o bombeiro, porque o bombeiro nem porta tem. Isto aqui é trânsito direto à comunidade. A comunidade tem que vir aqui nos balcões da Polícia Militar trazer a sua insatisfação, trazer os problemas, porque os olhos da população servem sempre para balizar as ações da Polícia Militar. Palavras do Coronel Barreto. Só que tem uma coisa, tem muito militar com vocação democrática e tem muito civil que tem vocação autoritária, despótica, tirânica. Tem muito civil que só sabe usar a palavra democracia na hora dos comícios e dos palanques e do horário de televisão gratuito. Porque, na verdade, tem muita gente que, se pudesse, baixava o ato número tal e número tal, ato institucional. O que aconteceu no tempo do regime militar, que a gente chama de regime militar, eu digo era regime misto. Era regime misto, não era regime militar, não. Era regime militar porque tinha militares que mandavam e havia civis que mandavam, acobertados por militares, e havia militares que nem percebiam que estavam acobertando civis que também eram ditatoriais. Porque se tivesse tanta resistência civil, como a gente canta aí hoje, aos 4 cantos, a ditadura tinha caído muito antes. Muito antes.
E nem o povo respondeu a tempo. E nem a Câmara na época, porque quando veio a votação da emenda Dante de Oliveira, rejeitou-se a emenda que restabelecia ali as eleições diretas. Então a gente vem com essa conversa. Ganhar, né? O Brizola seria o presidente. E o Brizola seria o presidente. E a ditadura não queria, de jeito nenhum. Então, quem é que impediu? Foram os militares ou foram os deputados e senadores? Negociação. Então é o que eu falo. O Congresso que derrubou, claro. Vocação democrática é algo que a pessoa tem dentro de si e põe na prática. Isso é democracia. É o sujeito sentir aqui dentro que ele é realmente um democrata. Agora, o sujeito que sabe que no fundo ele é um coronel disfarçado, no mau sentido, que tem muito coronel, eu conheci, já estamos acabando de dizer aqui, Coronel Barreto, Coronel Lima Júnior, Coronel Moisés, Coronel Biratã Guimarães, eram homens que tinham uma absoluta vocação democrática, por incrível que pareça. Só que todo mundo hoje acha que ditadura só tem a ver com farda. Mas a ditadura muitas vezes tem a ver muito mais com paletó e gravata. Ninguém gosta de ouvir isso, mas é uma verdade. Mas o senhor falou uma coisa interessante. Então não é de hoje. Já existia a alcaguetagem. Tínhamos dois partidos, Arena e MDB. E quando o cidadão lhe convinha, ele navegava nos suntuosos corredores e nos suntuosos escritórios dos seus almirantes, das nomeações, das indicações das prefeituras, dos interventores. Aí, como se diz, aí se aplica essa tese da mista. Mas tem gente, ô Cassiano, que eu não sei como é que consegue se equilibrar. O cidadão já teve na corrente da ditadura militar, já teve na corrente do conservadorismo, já teve na ala da oposição, já foi comunista, progressista e ainda continua mamando nas tetas do erário público. Até hoje tem gente em Brasília que ainda se passa como consultor, como o conselheiro mor, e esteve em todas as estações do governo desde 1950, o cidadão mama até a presente data. Ou seja, são 50 anos enganando o povo. Como é que pode? Como é que essa arte... Você pega o exemplo mais emblemático do que você acabou de dizer. Tancredo Neves foi ministro da Justiça de Getúlio, carregou a alça do caixão do Getúlio. Foi primeiro-ministro do Jango, antes do golpe. Sobreviveu ao golpe, não foi caçado nem arranhado. E depois saiu como candidato do Geisel nas eleições da tal abertura de 85, não, né? Figueiredo. Não, ele era indicação do Geisel. O Figueiredo aprovou, evidentemente. Foi chamado Figueiredo. Então, no grupo do Direta Já. O grande Tancredo Neves, que todo mundo diz que foi o grande democrata. Que é outro exemplo de gente que passou em branco por tudo isso. Esteve com Getúlio, Juscelino, depois, no tempo do golpe, não foi caçado, não foi arranhado, etc. E depois virou o cidadão da Constituição cidadã. Foi Ulisses Guimarães. Então é o que eu digo, há pessoas que parecem que são blindadas, têm corpo fechado. Todo mundo fala bem, mesmo que eles tenham feito algo que não é muito bem explicado. E tem outras que têm o corpo aberto. Por mais que o sujeito tenha boas intenções e tenha andado na linha, tem gente sempre falando mal. Isto é típico, não é, de uma cultura que é a nossa no Brasil. Fala-se de orelha e não se observa, não se pensa, não se examina os fatos e não se conhece a história. Então todo mundo, da boca para fora, julga. Fulano não presta. Por que você está dizendo isso? Porque todo mundo fala que ele não presta. Bom. Então é assim. Aliás, essa eleição do colégio eleitoral que você lembrou agora já é uma coisa curiosa no que diz respeito aos conchavos, né? Porque o Maluf era o candidato do partido Chapa Branca, que era o PDS na época, né? O Maluf também nasceu desse... O Tancredo... O Maluf nasceu da ditadura. Mas o Maluf contrariou a ditadura
e disputou contra o Tancredo. E contra o Laudo Natel em São Paulo, que E era o contra candidato o de Chapa Laudo Branca. Natel, Mas que, era, aí foi que eleição também dentro da era Arena. candidato dos militares. Mas aí ela já tinha o pluripartidarismo, não era mais o bipartidarismo, era PMDB, PS, PDS, PDT já tinha, PTB tinha voltado. O Tancredo era o candidato do PMDB, mas recebeu o apoio Quem era o vice? por fora Sarney, que tinha sido Sarney, a que vida era- inteira exatamente. da Arena e da etc. Arena. Então, a história do saiu da Brasil- Arena, se filiou ao PMDB para poder formar a chapa com o Tancredo. E o Maluf, que era do partido oficial, que tinha derrotado na convenção do PDS o ex-ministro Andreasa, não é? Exatamente. Virou candidato do PDS. Então, teoricamente, o governo militar teria que apoiar no colégio eleitoral Então, a candidatura do Maluf. Então, O Figueiredo não apoiou. mas não apoiou. Mas Jogou apoiou. para outro Mas lado. então reforça e a reforçou tese o de que Tancredo. se bate aqui nesse balcão. Partido. Ora, bola partido. Partido não existe. Partido só tem um, ô Cassione. É o que está no poder e o outro que está querendo buscar o poder. Não tem partido. Tem 35, agora tem o Partido da Mulher, veio o Partido A Rede, veio o Partido Novo, vai vir o Puma, vai vir... Daqui a pouco nós estamos com 55 partidos. 55 partidos, mas só tem dois. É o que está dentro e o que está fora. Vamos fazer um intervalo? Heraldo quer completar alguma coisa ou não? Não, só é a diversidade dos partidos, só isso. Diversidade O Brasil moral. é um país, né? É. Vamos para o Bom, intervalo galera. então, o painel regional volta já, em instantes. De volta aqui a sequência do nosso painel regional, aqui com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo, Vicente Castione mais uma vez participando aqui com a gente, e a Daniela, atenta à sua participação. Tem algumas perguntas chegando, é isso, Dani? Tem sim. Tem uma do Jurandir Pereira. A prefeita do Guarujá falou que os problemas demoram para chegar a ela, pois passam por muitas pessoas antes de chegar. Será que são pelos cargos comissionados que todo prefeito põe por ter trabalhado na campanha deles? Não sei, né? Às vezes tem uma burocracia lá interna na prefeitura. Eu não me lembro exatamente dela ter dito isso aqui, né? No painel regional. Não sei se disse em alguma outra entrevista, não sei. Ela disse que não tem dinheiro para nada, não dá para fazer obra, isso ela olha, disse. a função e a escolha de todo o seu secretariado passa sempre pelo crivo do prefeito. Não adianta passar, olha, esse é capaz, não é capaz. Tudo que acontece na prefeitura está sobre a égide e o comando do prefeito. O ônus e o bônus. Se escolheu mal, paciência. Mas na prática não é assim, né? Mas se não é assim, ele vai responder. Quem responde? Na prática- Quem responde, Cassione? Na prática, quem manda é o aliado. Não é ele que responde? Quem manda o quê? Quem manda é o aliado. Como? O aliado Pra leva a colocar os lista lá, cargos, eu é quero o João, Antônio, Pedro, né? E nomeia-se. Então, E a aí, coisa se os trava no problemas meio não do chegam à caminho. prefeita, realmente. O problema é o seguinte, o prefeito tem que ter olhos para ver. Não tem que depender de filtragem. Dizer que demora para chegar nela a informação do problema. Eu não sou prefeito de Santos, a gente sabe quais são os problemas daqui. Não precisa ser prefeito para saber e, mais ainda, sendo prefeito é que tem que saber mesmo. Porque o prefeito tem que fuçar. O prefeito tem que ir lá. Eu, quando era presidente do CONTRAN, eu saía do gabinete em Brasília e ia para a beira da estrada. Ia para o acostamento da estrada para acompanhar a atividade da Polícia Rodoviária Federal. Ia dentro dos DETRANs dos estados para ver como é que estava sendo feita a roubalheira na venda de carteiras de habilitação, etc, etc. O problema é o seguinte, tem gente que é de gabinete e tem gente que é de ação. Tem gente que entra em campo para jogar e tem gente que fica na arquibancada. Então, o problema é, quem não age, dá a desculpa de que não está agindo porque os olhos terceirizados não estão enxergando. Olha com seus olhos, que você enxerga. Daniela, tem mais alguém conosco nessa primeira etapa de participações? Tem sim. Pergunta da Andréa Palópoli. A mesa acha que o prefeito de São Vicente deveria ir à igreja de Santa Edviges? Ou o Santo Expedito, o santo das causas impossíveis? Pois não foi cumprido o pagamento na última terça-feira e os tickets dos funcionários da Codesave. Só da Codesave que não pagaram, será? Eu acho que tem problema com todo o funcionalismo. É um problema sério. Eu acho que o prefeito podia passar um pouquinho, um tempo, não faz mal nenhum, né? a situação de São Vicente, ela é crítica, todos já sabem. A gente sabe ainda na crise, o orçamento de São Vicente
ele é pequeno, ele é acanhado já para as ações necessárias, principalmente em áreas tão carentes, Cassione, tão necessárias como a educação, saúde, habitação. Se você não tem o dinheiro para o fundamental, nós estamos falando aqui do arroz e feijão, que é escola aberta, com professores trabalhando, coleta de lixo, estamos falando aqui, o mínimo, é o mínimo básico para uma cidade poder sobreviver. Mas está muito difícil sair desse atoleiro, ainda mais, não vindo recursos do governo federal, ainda mais, os embrólios que acontecem para os repasses que vêm do governo do estado, como, isso pode ser uma piada, uma brincadeira. Eu não consigo, na minha mente, Cassione, o governo só nesse investimento da Ponte Pêncil, 3 anos e ainda não se concluiu, se aumentou o gasto daquilo e vem na maior cara deslavada e ainda fala assim, nunca foi feito isso antes, é um restauro, isso aqui é equipamento, isso é um deboche com a cidade de São Vicente. Vai entregar isso agora, é um Entregar agora, no final do mês. Vai entregar 3 anos, uma hora tem que entregar. Mas Deus permita que não venha com defeito e não cause nenhum acidente. Eu acho respondendo que o Mourão da Praia Grande tinha que dar um curso para ensinar prefeito a ser prefeito. O Justo tinha curso mesmo. O Justo, antes o cidadão sair candidato, Fazia pra ele vereador, ele fazia candidato para vereador, para deputado. O Mourão é uma boa ideia mesmo. Respondendo ao telespectador, que vocês não responderam, não faz mal nenhum o prefeito fazer uma fezinha com Santa Edvige, nem com Santo Expedito. E ele não tem isso não. Mas Ele o Bira também tem que ser um prefeito ecumênico. O Bira é evangélico, ele também não vai na igreja. Não tem problema, não. Mas não vai. Mas ele não vai. respeita, ele respeita. Eu sei que ele respeita, mas não vai. Agora, como é que tem dinheiro lá na Praia Grande e não tem dinheiro em São Vicente? Praia Grande é mais nova. Praia Grande é mais jovem, Praia Grande é bem Então, todo mundo mudar para Praia Grande, melhora a vida de todo mundo? Eu acho que vai melhorar. Tanto é que migrou. 45 mil pessoas foram para Praia Grande. A quantidade de pessoas que saíram de Santos e de São Vicente e foram residir na Praia Grande é muito maior do que qualquer pessoa imagina. Sim, é porque... Praia Grande é a única cidade que você, a olhos vistos, se pegasse a imagem dela há 20 anos e pega hoje, você não reconhece que é a mesma cidade. Eu não tenho nenhuma relação com o Mourão, assim, de grande intimidade, nem de amizade. Mas eu tive até divergências, não é? Concorri contra ele para deputado federal e ele foi eleito, eu não fui. E até eu dizia, ele lá não vai render, porque uma coisa é ser prefeito, é outra coisa é ser deputado federal. E isso todos eles estão mostrando. Todos os ex-prefeitos que vão ser deputados federais ficam patinando e não conseguem colocar a cabeça para fora. Não é? Mas o Mourão, como prefeito, indiscutivelmente, deu um banho nas gestões em que ele cuidou da Praia Grande. Então, na verdade, são 6 mandatos seguidos, né? Isso é a prova do reconhecimento. Mourão foi prefeito em maior 93, maior depois elegeu Yamaúti. Não Yamauchi, existe. e que era, na verdade, a mesma linha, no mesmo governo. E eu vou te Voltou, É verdade. se reelegeu, Verdade. elegeu o Roberto, né? Isso. Tudo o mesmo governo, a mesma linha de governo, os secretários mudam um aqui, outro Antes ali, tinha- e voltou o Mourão. Praia Grande era um terreno baldio verdade. imenso. Era um terreno baldio imenso. Hoje é outra coisa. Só tinha festa de Então, o evangelho. prefeito, quando é competente, ele arranja saídas. Quando não é, ele fica emparedado por ele mesmo. E olha, Mas também há uma ausência de lideranças contrárias a ele em Praia Grande. Isso também tem que ser contado. Ele é um grande prefeito, indiscutivelmente. tem que dar a César o que é Não é? de César. Eu fiz muito, eu debati É verdade muito. mesmo, você tem razão. Fui em Praia Grande e algumas vezes, não sou vereador da Praia Grande, não devia, mas fui socorrer alguns amigos por lá. Briguei na época e conversei com o vice-prefeito, que era do meu partido naquela oportunidade, o Cunha, Alexandre Cunha. Que rompeu com o Mourão. né? Isso. E aí Falei, olha, não amigo, deu certo. essa santa casa
que existia na Praia Grande, você lembra da história? Isso aí deve ter uma cabeça de burro, porque abre Mas em todas. em 15 dias, depois fecha. Abre, fecha. E outro problema grave, gravíssimo que tinha lá, nosso amigo Odair Grilo, foi delegado de polícia, falou assim, Banha, ou o crime começa na Praia Grande ou ele termina na Praia Grande. Então você focar saúde e segurança. Saúde é dever do Estado. Segurança, obrigação de todos, dever do Estado. E o que o Mourão, ou melhor, o que a Praia Grande tem socorrido o Estado? E olha, parece uma brincadeira. Mourão, a vida toda foi do PMDB. Passou para o partido do governador. Eu acho que é o prefeito da região que mais sofre com o governador, porque ele tem que bancar a Polícia Civil, porque ele tem que bancar a Polícia Militar, e compra viatura, e põe monitoramento, e paga e mantém o Irmã Dulce. Onde que está a figura do Estado, Cassione? Agora, por falar em governador, vocês viram o que aconteceu ontem? O Alckmin foi fazer uma palestra na cidade onde ele nasceu, São José dos Campos. Pindamonhangaba, onde ele nasceu. No Vale. Região do Vale. E teve que adiar, né? Porque houve uma manifestação lá gigantesca contra o governador. Isso no Vale, onde ele cuida bem. E ontem eu vi uma notícia que ele vai gastar 120 milhões de reais para reformar a velha estrada do Tropeiro, que é a antiga estrada que ligava o Rio a São Paulo, né? Por onde Dom Pedro passou, vindo do Rio de Janeiro, chegou em São Paulo, depois, quando veio para Santos, proclamou a independência no caminho. Então, é aquela história, 120 milhões para reformar a rodovia dos Tropeiros, que é no Vale Histórico, Cachoeira Paulista. É que passa ali por Cunha, desce ali para... Não podia pôr esses 120 milhões para fazer um acesso ao porto aqui, alguma coisa nesse sentido, ou começar pelo menos a construção da ligação ou seca, ou molhada entre Santos e Guarujá, no mínimo para melhorar o sistema de balsas, que está totalmente sucateado. 3 balsas funcionando mal e porcamente entre Santos e Guarujá. Então, quando eu digo que o governador não gosta de Santos e da Baixada, estão aí os dados. Dinheiro para reformar essa estrada, que não é uma prioridade, ele vai gastar. Apareceu ontem na televisão, visitando lá aquela picada que tem lá, que é a tal estrada do Tropeiro, vai gastar 120 milhões, enquanto que esse acesso caótico aqui ao precisa de porto... muito menos para fazer a entrada da cidade, e disse no jornal ontem. Não, mas deve ver aqui ontem e o governo vai. Ele falou aqui, o prefeito disse aí, ó. Vai, futuro. Vai. O prefeito esteve ontem aqui e falou Irá. que... Olha, eu vou está contar uma coisa para compromissado vocês que é já muito engraçada. Eu tinha um Governo de vizinho- São Paulo e prefeitura. Só não tem ainda O dinheiro do Estado. o dinheiro da União. A da União. O falta da União. Eu tinha- Ele vai conversar quinta-feira que vem com o ministro do Esporte. Eu Tá no tinha, caixa. eu tinha um vizinho, Barbalho. quando eu tinha uns 10 anos, resolvemos fundar um clubinho na rua. Um clube com distintivo, a gente ia botar um distintivo pintado na camisa, jogar futebol ali na rua, no paralelepípedo, fazer uma reunião e tal. E eu tinha um vizinho, que ele era gerente da Caixa Econômica Federal em Santos, mas à noite, quando ele terminava o serviço, chegava de paletó e gravata, ele mandava buscar umas bramas, e tomava umas bramas. E ficava, evidentemente, boiando. No dia seguinte, acordava, botava a roupa, ia trabalhar, perfeito. A gente estava fazendo uma reuniãozinha lá, desenhando o distintivo com tinta nanquim vermelha, a molecada ali toda idealista, né? Ele chegou, o que vocês estão fazendo aí? Já tendo consumido umas 3 bramas. Aí a gente estava fundando um clubinho. Um clubinho? Muito bom. O filho dele fazia parte do grupo. Ele disse, vocês vão longe e eu vou ajudar. Iremos à Europa. Teremos televisão. Televisão, naquela altura, quem tinha era quem podia.
teremos televisão, Viajou mesmo. conseguiremos uniformes para vocês, Sempre o futuro. faremos uma sede. Depois de uma brama, né? Ali eu aprendi como é que funciona esse Santos terá, Santos fará. No dia seguinte, a gente se entusiasmou todos, quase fomos às lágrimas, emocionados de ver aquele homem, né, prometendo aquilo tudo. Né? Presidente de honra já do No dia clube. seguinte, eu fui lá, bati na casa do meu amigo Dinho, uma que era o verba, filho né? dele. Aí, grande Vamos figura. comprar as passagens grande já, né? figura o seu Meca, quero deixar claro isso, figuraço. Cheguei, e aí, Dinho, como é que é o negócio? Meu pai acabou com o clubinho. Quer dizer, o clubinho nem começou, rasteiro, do jeito que estava com a gente fazendo ali um levava desenho boa de verba da nanquim. Caixa? Ele acabou com tudo. Quer dizer, não só não fomos à Europa, não tivemos televisão, como o clubinho desapareceu. Nem fundado foi. Está aí o exemplo de como é que as coisas funcionam aqui na cidade. Há um seu Meca em cada esquina dizendo, faremos, Vamos lá. iremos, construiremos, iremos a Marte, iremos à Lua. Tem prefeito que diz que foi ele que fez o Oceano Atlântico Não, mas e a areia da praia. Aqui. melhorar A o orla. sistema de balsas, eu acho que já nem dá mais para pensar nisso. Né? Ou faz a ligação seca, ou vai ficar esse caos mesmo. Não dá, não é? Eu quando vou a Vicente de Ou a gente Carvalho, cria carro anfíbio. Não. eu quando vou a Vicente Carvalho, eu lembro muito do Dr. Cassione, que o Cassione é apaixonado por aqueles catamarãs ou aquelas balsas, já que estão 50 anos lá. Uma hora não sabe se vai de ré ou vai avante. Não sabe se bate de um lado. Qualquer hora vai entrar, é dentro daquela pastelaria em Vicente de Carvalho, porque é toda a máquina avante e não para. Coitado do mestre também, para É. conduzir Um trambolho. um trem daquele que não tem manutenção, não tem nada. Hã? Mais um intervalo aqui no painel regional, voltamos na sequência, é rápido, até já. Outra sequência aqui nesse terceiro bloco, né, dessa edição do painel regional, com aqui o vereador Banha conosco, o Heraldo, Cassione e Daniela trazendo aí mais algumas participações, né, Dani? Pois não? Isso, uma pergunta do João de Freitas. Banha, sou seu eleitor e queria perguntar o que você acha do governador de São Paulo fechar 360 escolas estaduais, sendo 10 delas de Santos, como o Cleóbulo, que foi construída com dinheiro do povo. A Câmara de Santos está tomando alguma providência quanto a isso? A Câmara de Santos já se manifestou, já fez o apelo, moção, já tem encaminhado ao prefeito municipal essa preocupação, porque em momento de crise, Cassione, Mas está fechando por quê? falta de habilidade, de tato, Mas é falta de aluno? Não, senhor, pelo contrário. Mas então, qual é o motivo que eles O deram para fechar? motivo começou quando não tinha uma delegacia de ensino, aí começaram a procurar um local para... Aí eles falaram, olha, não vamos gastar aluguel, não vamos ficar aqui, queriam ficar na praia, do lado do McDonald's, lá é Antônio Ablas. Isso. Aí lá não conseguiram o seu intento. Aí tentaram no Cleóbulo, pegaram uma população sala. reagiu, né? A população já reagiu e nós paramos ali. Agora querem acabar com a atividade do colégio para que se torne ali a delegacia de ensino e repense como vai ser a prática do ensino médio, que é responsabilidade do Estado, e como é que ficam as escolas, que acham que vai ter uma migração. Com certeza vai ter uma migração das escolas particulares, mas eles não pensaram aonde que vão colocar esses alunos, quais são os alunos, quais as escolas que vão funcionar com o primeiro ano do ensino médio, quais são que terão o ensino profissionalizante, ou seja, quem está administrando isso na região não é do ramo, não conhece, as escolas estaduais estão abandonadas, é uma falta de planejamento. Mas o telespectador está dizendo que estão fechando 10 escolas. Tem anúncio de fechar, anúncio. Não está decidido, não é uma decisão ainda. Não, o governo anunciou através do seu delegado e já começou pelo Cleóbulo. Paramos, o processo foi parado e agora o Ministério Público pediu para se rever essa posição. Aí se parou tudo de uma vez. Porque como é que vai se mexer? Um aluno, um andamento do ano letivo, vai se parar a escola, anunciar que a partir do ano seguinte não vai ter mais matrícula. Como é que fica esse aluno? Como é que fica o professor? Como é que fica a cabeça? Isso aí tem que ser planejado. Eu vi uma entrevista do secretário de Educação dizendo o seguinte,
que eles estavam realocando alunos, porque tem espaço em outros imóveis, e aproveitando, portanto, os imóveis que ficariam vazios, tira aluno daqui e põe aqui, porque aqui caberia. Está sobrando espaço. E nesses lugares vazios, nesses imóveis vazios, eles iriam fazer as ETECs, FATECs, etc., escolas técnicas e etc., etc. Esta é a versão que eu vi na televisão o secretário de Educação dar. Se é isso, e se isso é factível, eu não seria contra. Se você tem aqui um imóvel que dá para abrigar os alunos de esta escola e mais de uma outra escola, e sobra espaço no outro imóvel, você faz uma FATEC, tudo bem. Sim. Não tem nada demais. Né? Mas não é isso não, Cassiano. Agora, Uma se não é reengenharia isso, que eles estão fazendo. Agora, precisa ver Sabe se qual é a essa reengenharia interessa Você já viu reengenharia, aos municípios. Já né? viu reengenharia sem dinheiro? Essa é a única coisa que A interessa. reengenharia interessa ao secretário e à secretaria. Precisa ver se isso interessa Ao aos município. municípios. Só deu certo num colégio, Cassione. Você é testemunha, o Heraldo cobriu essa transferência. O único colégio que deu certo, Colégio Andradas, a bairro da Aparecida. Por quê? Porque lá é gestão compartilhada. O Estado está falido, município e o Estado sucumbiu, o Estado não tem competência para administrar mais escola. Passou, são 645 municípios. Eles não têm hoje um planejamento. Fácil exposto, a gente vê a questão da hospedaria dos imigrantes. Ali seria uma grande universidade, uma grande FATEC, O que é que tem lá, ô Cassione? Escombro. Degradação. Tem uma Cracolândia do lado agora. Cracolândia. E uma ileia amazônica crescendo nas paredes. É isso aqui, aí. aqui, quando os Estado é imóveis muito ficam bom. abandonados, como no Brasil, em se plantando tudo dá, em não se plantando bananeira, também tudo dá. Nasce árvore em parede de prédio, até na rua Senador Feijó. Esse fechamento de escolas tem a ver também com o professorado no Estado. Ele tem 4, 5 categorias. Um é concursado, o outro não é concursado. Tem gente que está há 30 anos não é concursado. E no ano passado eu recordo muito bem que esses, eu não lembro agora como é que são chamados, UFA, uma coisa assim, o governo simplesmente disse, olha, esses não vão ter mais atribuição de aula. Então o sujeito é professor durante 30 anos e se vê impedido de lecionar depois de 30 anos. Não se pega mais aula para aquele professor, Agora, Heraldo, aquela categoria. eu queria fazer um registro aqui, que a gente fala só de coisas ruins e porque as coisas ruins acontecem. Mas ontem eu vi um caso que deveria ser exemplar. Uma professora no Rio de Janeiro pegou uma classe de alunos reprovados no ensino médio, reprovados 2 vezes, juntou esses alunos, começou a ensinar esses alunos, começou a levar esses alunos para fazer visitas importantes em lugares que entusiasmaram os alunos, e é chamada de a classe do amor. Você não tem ideia o nível que esses alunos atingiram. Isto é, aqueles alunos repetentes por 2 vezes no mínimo, que estavam caindo para a marginalidade e para o abandono, foram pegos, resgatados, aí a palavra certa, por uma professora idealista que pura e simplesmente fez o milagre de transformar uma turma de uns 30, 40 alunos, que seriam provavelmente hoje aviões nas favelas do Rio de Janeiro, em alunos altamente sensibilizados para a cultura e para a vida. E aí é que eu digo, há professores que têm essa potencialidade e que não têm oportunidade de poder exercer essa potencialidade na prática. Esta é uma dessas Joana d'Arc, é uma dessas quixotescas que resolveram sozinha, porque sempre tem alguém que faz, para mostrar que é possível todos fazerem. Mas a gente não vai esperar que todos façam, mas uma parte podia fazer. Só que a parte que não faz e podia fazer, não é porque não quer,
é porque o próprio Estado é que cria a dificuldade, os obstáculos para que essas coisas aconteçam. Eu sempre digo, ninguém nasce bandido. Por que há 50 anos nós não tínhamos menores bandidos, criminalidade organizada, tudo isso no Brasil? De repente o demônio tomou para si a incumbência de interferir na concepção dos novos nascituros. Quer dizer, daqui para frente quem vai nascer tem que ser uma grande maioria com vocação para ser bandido. O demônio resolveu isso? Ficou todo mundo ruim, do mal, sangue ruim, de repente? Claro que não. Claro que não é isso. Há o desvio que leva a esse comportamento marginal de muitas crianças e de muitos adolescentes, que é a falta de família, a falta de amor, falta de educação, falta de escola, falta de Estado. Isto é a prova indiscutível do que eu estou dizendo. Esta professora fez um milagre, que é milagre porque é exceção. Porque se fosse a regra que deveria ser, não seria milagre. Seria a rotina da prática correta da atividade que tem que ser feita. Eu fiz um pedido ao deputado Caio França e ao deputado Correia? Paulo Correia, para que eles fizessem um mapeamento de todas as escolas estaduais da Baixada Santista, que eles iam ter uma grande decepção. Tem exceções? Tem exceções. Eu posso dizer aqui em Santos, que é o habitat, onde eu vivo, onde eu milito, onde eu trabalho, duas escolas que estavam totalmente degradadas. E hoje são exemplos no estado, duas. Luísa Macuco e o Colégio Maracanãzinho. Duas escolas totalmente reformadas, totalmente administradas. O Enem, as taxas de aprovação são taxas elevadas por ser escolas estaduais, porque o Cassione resumiu. O Estado é omisso. A desídia, a falta de investimento, não há habitabilidade. Tem escolas que chovem dentro da classe. O professor chega a trazer o giz na bolsa porque não tem no colégio. Papel higiênico, quantas vezes eu vi trazer o papel higiênico? A gente vai naquela escola ali no Jaú, por exemplo, é uma escola ali no condomínio, no BNH do lado ali, o Jaú. Ali faltam assentos para os vasos sanitários. Não tem, às vezes, portão. Se cotizam os alunos e os pais e mestres para poder fazer pequenas reformas, para ter o mínimo, Cassione. Então, se você já depara com um aspecto desse, como é que o aluno ele vai chegar e você vai conquistar ele? Por isso você vai ver, essa evasão no ensino médio é tão grande e tão medonha, porque o cara não tem estímulo nenhum. Ele tem que trabalhar diuturnamente para chegar lá de noite e falar assim, nem lâmpada tem para funcionar na sala de aula. Então, mas o slogan é Pátria Educadora. Criticada aqui na matéria do Diário do Litoral, na entrevista, uma bela entrevista aqui do Luiz de Vaio, nosso companheiro, nosso amigo de Vaio, com o Cristóvão Buarque, né? Senador Cristóvão Buarque, o PDT do Distrito Federal. Um homem sério. Um educador, um homem sério, sem dúvida nenhuma. Esse foi dispensado por telefone. Estava em Portugal, representando o governo federal num evento de educação, foi dispensado pelo ex-presidente Lula pelo telefone. Também como o pessoal atribui aí a presidente Dilma ter feito com o ex-ministro da Saúde, né? O Chioro aqui, Arthur Chioro aqui. Esse ministro, quando foi ministro da Educação, ele teve muito mais vezes em Santos que o próprio ministro Mercadante, que é de Santos, na pasta da Educação. Este, por exemplo, veio umas 4 ou 5 vezes, o Cassione, na sala com dizer Isabel. que é de Santos. Nasceu em Santos, né? Porque eu Quem não é? lembro desse Mercadante? homem. Nasceu em Santos e a Zulaia Cobra lembrou bem aqui, não é? Ele faz questão absoluta de não usar o sobrenome do pai. Você também falou, né? Falei isso. Porque o general Oliva foi pai dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fernando Henrique Cardoso foi de esquerda, combateu a ditadura, quem foi filho de general também, foi presidente. Fernando Henrique Cardoso foi de esquerda, a moda dele. Esquerda... Tomando Armagnac no seu exílio voluntário em Paris, eu vi com os meus olhos isso. O Cristóvão Buarque diz aqui exatamente sobre o Pátria Educadora, que é uma tristeza para um país você colocar a educação como slogan político, não é?
A educação tinha que ser, pátria educadora, tinha que acontecer na prática, o que não acontece. E uma das frases pinçadas aqui, inclusive faz parte aqui da manchete, do título da matéria, é melhor um presidente cair em pé do que ficar ajoelhado. Disse que conversou com a presidente Dilma, depois da posse do segundo mandato, e disse a ela, vá ao Congresso, se desculpe pelos erros cometidos na economia do país, na condução da economia do país, e peça uma união nacional em torno do seu governo pelo bem do Brasil. E faça um ministério de notáveis, né? Em todas as áreas, para você seja o Itamar Franco de você mesma. É o que ele diz aqui nessa matéria. E ele se diz muito decepcionado porque ela tomou o caminho justamente oposto àquilo que ele sugeriu a ela. Porque quem ouviu o que ele disse, prestou atenção e deu razão a ele, foram as paredes. Porque a presidenta, evidentemente, não ouve ninguém. Ela tem a vocação, essa é uma que tem, a vocação tirânica, despótica. Então ela não escuta ninguém. Só que ela não caiu, mas já caiu. Porque do ponto de vista institucional, ela não caiu. Mas do ponto de vista moral, formal, ela não caiu. Do ponto de vista moral, já caiu. Foi obrigada a botar para fora ministros que eram da sua confiança. Foi obrigada a botar para dentro ministros que não eram da sua confiança. Foi obrigada a vender a alma ao diabo. Foi obrigada a fazer acordos que ela jamais faria na sua arrogância. Então, para não cair, ela caiu de joelhos. E a mesma coisa está acontecendo com o presidente da Câmara. Quando dois ajoelhados querem ficar de pé, fazem um acordo. E quem perde com isso é o Brasil. Porque um está tentando se segurar no outro. Trágica condição. Eu fiz dei uma entrevista ontem para o Edson Carpentieri e ele me fez uma pergunta. Eu disse, quem é que você encontra hoje no Brasil para tampar os buracos que estão aí? Embora os espaços ainda estejam preenchidos, não é, por essas pessoas, na verdade são espaços preenchidos de forma virtual. O buraco está aberto. E quem é que você vai procurar hoje, no Brasil de hoje, para tampar o buraco? Quem está no poder já desmoronou. Podre. Quem está na oposição, a mesma coisa. Oposição falando baixinho. Oposição sussurrante. Oposição sem ter peito de levar a voz a um tom mais alto, porque também deve. Portanto, oposição, situação, Eduardo Cunha, Dilma, está todo mundo, um se segurando no outro. Quando a Dilma diz assim, quem tem autoridade moral para atacar a minha honra? Você lembrar, eu fiz essa pergunta aqui, no encerramento de um dos nossos programas. Na verdade, ela não foi acusada de nada. Por quê? Porque o doutor Janot acusa quem ele quer. Porque pelo critério de acusar quem tiver indícios sobre ele, quem tiver indícios, ele tinha que ter aberto o inquérito contra o Lula, tem indícios, contra a Dilma, ela era presidenta do Conselho de Administração da Petrobras, naqueles escândalos de Passadina e da refinaria de Pernambuco, mas o Janot tem um olho aberto e outro fechado. Com esse ele não quer ver, com esse ele vê o que ele quer. Consequentemente, se ele abrir os dois olhos, ele vai enxergar muito melhor, mas não abre. Só mesmo os influxos de Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, transforma pessoas. Pessoas é que transformam o mundo. E nós vamos encerrando o painel regional, agradecendo a você que está sempre conosco, né? Obrigado ao Banha, o Heraldo, o nosso Vicente Cassione, Daniela sempre atenta aqui à nossa produção e à sua participação, de segunda a sexta, 1h30, programa ao vivo, reprise às 8 da noite, final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo, 5 da tarde, as duas edições do Weekend. Obrigado. Tchau.